O consumidor brasileiro continua enfrentando situações muito adversas. Os últimos dados do mercado de trabalho mostram uma piora nos vários aspectos: desemprego elevado, aumento da informalidade, queda do rendimento real, reajustes salariais abaixo da inflação. Por outro lado, o consumidor brasileiro ainda enfrenta os efeitos de uma inflação que permanece num patamar muito alto. O mercado prevê o IPCA encerrando este ano em 7,23% e juros, de um modo geral, batendo recordes um atrás do outro. Eu não falo aqui da rentabilidade das aplicações financeiras, que continua elevada, mas o grande problema é o custo do crédito no país nas várias linhas. E nesse contexto chama a atenção o fato de a inadimplência permanecer praticamente estável. Subiu, é fato, em relação ao ano passado, mas muito menos do que se previa, exatamente por causa desse ambiente. A questão que explica essa suposta estabilidade da inflação é a renegociação de dívidas. O brasileiro tem se esforçado, com certeza, para reduzir o máximo possível o endividamento, mas os bancos estão tentando evitar o aumento da inadimplência através da renegociação, através das várias linhas de crédito. Inclusive, houve um recorde nas renegociações na área imobiliária, e as pessoas só deixam de pagar em dia a prestação da casa própria quando não tem outro jeito mesmo. O imóvel pode ser retomado se o atraso se estender por um período muito longo. Então, a renegociação tem sido o caminho. Agora, o consumidor tem de ficar muito atento a isso, porque em alguns casos a renegociação acaba acarretando um custo pesadíssimo, inviabilizando o acordo, o que torna difícil depois uma nova renegociação. Isso acontece especialmente com o cartão de crédito, que já tem os juros no topo do ranking do sistema de crédito aqui no país, com uma taxa média aí que em alguns casos beira quase aos 470%. Isso é muito alto, pesa demais. Aí quando vai fazer uma renegociação, essa renegociação é feita em termos aí de juros na faixa dos 10% ao mês. Ainda é uma taxa alta demais. Então, o consumidor, por mais que esteja fragilizado, deve tentar negociar condições mais favoráveis, buscar alternativas de crédito mais barato. Não é renegociar apenas quando o cartão oferece uma proposta de renegociação. É ver se não há condições de obter dinheiro mais barato de uma outra forma, com empréstimo consignado, com uma linha de empréstimo pessoal. Em alguns casos pode valer mais a pena até tentar conseguir o dinheiro com algum conhecido, dar lá um cheque pré-datado, dando alguma correção, rendimento da caderneta de poupança ou de outra aplicação, 1% de juro ao mês, é muito mais razoável do que o mercado oferece na maior parte das vezes. Em relação à casa própria, claro que é muito mais difícil, que os valores são muito mais elevados, os valores das dívidas. E aí a pessoa tem de tentar renegociar o máximo possível, esticar essa negociação toda para tentar obter algo que seja razoável e que caiba no orçamento. Não adianta fazer uma renegociação e depois não conseguir bancar. Como eu disse, isso pode dificultar um novo acerto. Os bancos sabem da dificuldade que a população vem enfrentando hoje. E na hora de negociar também é importante priorizar, quando a pessoa tem um excesso de dívidas, quais aquelas que podem acarretar mais problemas. Tem essa questão da casa própria, tem outras que podem viabilizar o crédito de uma forma geral, tem aquelas despesas de dia a dia que não podem ser adiadas muito tempo porque podem trazer problemas, despesas relacionadas à escola dos filhos ou despesas com o plano médico. Enfim, a pessoa tem que fazer um planejamento orçamentário, considerando essas despesas, ver o que dá para pagar, se estiver num caso extremo de rombo das finanças, e depois tentar fazer o acerto. Os acertos estão ocorrendo, inclusive chama a atenção que algumas redes de loja estão até com planos próprios de renegociação da dívida, dado o avanço do atraso de pagamento. Então, chegamos até esse ponto. Não é só uma negociação global, como acontece naqueles feirões de renegociação do Procon, que a Serasa também costuma fazer. Não, redes de lojas estão fazendo isso, bancos estão alterando os critérios de renegociação exatamente para que a inadimplência não acabe afetando demais os resultados. Os bancos têm feito um provisionamento maior para o calote, já considerando essa possibilidade de o atraso de pagamento crescer ainda mais. Então, há essa flexibilidade e o consumidor tem de tentar, pelo menos, aproveitar o máximo possível essa flexibilidade.